Seja você bem-vindo ao Você e Eu Podcast. Nós estamos aqui para te ajudar a ativar o amor no casamento. Meu nome é Michael, sou host desse podcast, juntamente com a parte mais bonita do Você e Eu, a Suzy, que vai apresentar os nossos convidados. Cláudio e Lorita, muito bem-vindos. Obrigado. É um prazer ter vocês aqui. Já tentamos nos encontrar outra vez, mas não deu certo. Cláudio e Lorita são um exemplo para nós, uma inspiração. Eles estão há 4 vezes mais tempo casados que nós, então façam as contas. Esse era o cálculo que você estava Esse era o fazendo. cálculo. Isso, nós estamos há 15 anos casados, eles há 60. Gostaria então que vocês se apresentassem, quantos filhos, há quanto tempo vocês estão nas estradas, contar da casa de vocês. Vamos lá, então. Bom, casados, já foi dito, 60 anos, né? E Deus nos presenteou com um filho e uma filha, a Jaqueline, casada com, que agora já é aposentado também, mas pastor Rui Petri, pastor na ISLB, sim, né? Uhum. E eles tiveram 2 filhos, o Mateus, que hoje é casado com a Natália, e eles têm a Olivia, que então já é nossa bisneta. Uau, né? Isso vocês não falaram. Quantos bisnetos vocês têm? Nós temos um a caminho, uma bisneta e um a caminho, que a gente ainda não sabe com certeza o sexo. Né? Vamos saber semana que vem. O Rui e a Jaque, então, tiveram o Mateus, né? Casado com a Natália, que tem a Olivia, nossa bisneta, e tiveram a Débora. Os 2 filhos deles moram fora, a filha mora no Canadá e é casada com o Felipe. E o nosso filho Jefferson, ele é casado com Rosane, mora em Ivoti, Rio Grande do Sul, a mesma cidade que nós. E eles têm a Janaína e a Tatiana. E a Tatiana que está grávida agora, que é casada com o Murilo. E vão nos presentear com mais uma bênção na família, né? Vai aumentando a família. Quando a gente iniciou o ministério, as pessoas diziam, para vocês é fácil, os filhos de vocês são casados, vocês não têm preocupações, isso é bom para vocês que têm 3, né? E aí a gente dizia assim, olha, quando a gente uma vez é pai e mãe, a gente é pro resto da vida. E não importa se estão no Canadá, se estão no Mato Grosso, se estão no Rio Grande do Sul, se estão em Santa Catarina. Vocês têm, por enquanto, 3 preocupações. Filhos, 3 preocupações. Assim sempre, querendo ou não querendo, vai se preocupar com isso. Isso a gente não quer dizer assim no sentido que são uma preocupação, mas o que eu queria dizer é que para o resto da vida a gente tem, se alguém está com dor de barriga na Alemanha ou está com febre na Alemanha, aqui a gente está se preocupando nesse sentido, né, que a gente queria dizer, então. Em alemão tem um Spruch, uma frase que é Kleine Kinder, kleine Sorge, große Kinder, große Sorge. Eu conheço, minha mãe dizia isso muito, e é uma verdade, né, porque nós então iniciamos de 2, né, e aí vieram 2 filhos, éramos 4, casaram, hoje nós somos 15. Uau. Né? Então, isso que eu quero dizer. E no ministério, a gente, semana passada, se deu conta que nós, agora dia 10 de outubro, a gente completa 30 anos de ministério e estamos 60 casados. Uau. Então, a metade do nosso tempo de casados já é no ministério. Sim. E o nosso ministério, nós damos o nome de Ministério Família Cristã Feliz, porque a gente tem convicção, né, de que uma família, para ser verdadeiramente feliz, ela precisa ser cristã, né, porque foi... A gente tem a convicção de que os maiores problemas conjugais acontecem naquelas famílias ou naqueles casais que mantém uma distância muito grande de Deus. Fundamental que tenha a presença de Deus na família. Não é que depois que esse Deus está na família não tem mais problemas. Não é isso. No mundo passais por aflições. Mas tenham a quem socorrer. Hoje em dia as separações acontecem por motivos tão banais, tão insignificantes, que não foram pensados, e outra coisa que não se leva em conta de forma alguma os filhos. O sofrimento deles, não, eles se acostumam. Não acostumam nada. A gente tem perguntado nos nossos encontros
quem é filho que tem pais separados? O número é muito grande. Sim. E aí, normalmente, eu pergunto mais ainda, com que idade aconteceu isso? Daí aconteceu desde os 2, 3 anos até 30, mais. Daí, você gostou? Como foi o seu sentimento? Olhando agora para trás, como é que é isso? Só tive duas ou três pessoas que acharam que foi a melhor coisa que aconteceu. No resto, unanimemente, vamos dizer assim, a gente sofreu muito. A gente não queria. Tem até uma senhora que me perguntou, meu pai e a minha mãe se separaram já faz mais de 30 anos. Estão num novo relacionamento. Mas eu continuo pedindo para Deus para juntar os dois. Uau. Eu queria ver eles unidos. Eu posso pedir isso. Nossa, Você que dor, pode né? pedir o que quiser para Deus. Agora, o que Deus vai responder para ti, eu não sei. Eu não sou Deus. Mas você tem o direito de pedir, você tem. Mas para ver a dor que isso causa, né? Mas para mim ficou claro isso, como isso é fundamental, como é importante. Até tem uma estatística que eu li essa semana atualizada, Cláudio, foi de que 47% dos casais brasileiros se divorciam. Praticamente um a cada 2 casais hoje em dia eles acabam indo e optando por esse caminho. E eu acredito sim que existem motivos bem banais, como vocês falaram, né? Claro, existem situações, eu sempre digo, um abuso sexual, uma violência, onde eu creio que Deus ele olha para a pessoa, ele não quer que ninguém fique apanhando dentro de casa ou abusado. Mas isso são realmente exceções. Deus ele quer o casal junto, o casal restaurado, né? E nesse sentido eu ia perguntar para vocês o que faz um casamento ser duradouro, chegar aos 60 anos, aos 50 anos, aos 40 anos? Olha, essa pergunta, a gente que tem 30 anos de estrada, né? Viajando, praticamente todo policial que nos pergunta isso, estão longe de casa ou assim, né? Aí a gente diz, estão passeando, aí a gente diz, não, a gente trabalha na restauração de casamentos, Ministério Família Cristã Feliz e tudo mais. E aí eu me lembro que em Goiás, né, uma vez um guarda disse, mas vale a pena se tocar do Rio Grande do Sul para Goiás para falar dessa instituição falida que é o casamento? Nossa. E daí na época nós tínhamos 50 e poucos anos de casados. Não, mas não é falida, nós temos 50 e poucos anos de casados. E nós somos felizes, a gente sempre tem dito isso, nós nos amamos hoje mais do que há 60 anos atrás. Mas a gente não está satisfeito com isso. A minha oração é que eu hoje quero amar o Cláudio mais do que eu amei ele ontem. Mas amanhã eu quero amar ele mais do que eu estou amando ele hoje. Amém. E Deus tem feito isso na nossa vida. E daí quando a gente diz isso, eles dizem, então me dá a receita. Então me dá a receita. Quando você fez a pergunta... E qual é a receita? Pois é. E daí que vem a receita. Eu sempre digo, o melhor cartão de apresentação de Jesus, para você apresentar Jesus para uma pessoa, é ter um casamento duradouro e feliz. Porque todos querem um casamento duradouro e feliz. Mas eu não sei falar de Jesus. Você não precisa. Viva! Você dá bem um com o outro casal, que as pessoas dão bem, mas minha Suzy, que casal bonito. O que vocês fazem para ser assim? Como é? Pronto, você abriu uma porta aí onde você pode testemunhar. Onde é que está fundamentado isso? Por que isso acontece assim? E daí uma das coisas mais importantes que acontece é aprender a ceder. E não pode ser sempre a mesma pessoa. Ai, que pena. Tu achou que só eu tinha que ceder, Suzy? A gente sempre pensa isso. Né? É que lá em casa a Suzy ela é a mais dominante, ela gosta e eu sou um pouco mais fleumático. Mas tu é o que mais fala? Mas sou eu que mais falo, é verdade, é verdade. Pois é, e daí nessa história, quando diz, dá a receita, aí a gente tem ouvidos atentos e coração aberto para dizer, olha, só porque um dia nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, e porque foi Deus que instituiu o casamento. Na Bíblia tem tudo o que a gente precisa saber como esposa, como mãe, como sogra, como vó, como bisavó, tem tudo ali. Então, assim como com um telefone celular ou alguma coisa que você compra, você tem que olhar o manual,
para desfrutar de tudo que ele oferece, a Bíblia é o nosso manual. E a gente já teve, assim, histórias muito interessantes mesmo, assim, nesse caso que eu estou falando de policial rodoviário, né? De chorar, de a gente aconselhar, de a gente... Aquela foi impressionante. Nós estávamos em Dourado de manhã, daí partida no carro, logo damos saída e já uma policial nos fez parar. Pediu a documentação, olhou a documentação e perguntou o que nós estávamos fazendo. Passeando? Não, nós estamos no trabalho, restauração de famílias, casais que estão brigados, tudo mais. A gente traz um ânimo novo, assim. Aí ela não falou nada, mas se debruçou sobre a janela da caminhonete ali, assim, e começou a chorar. E os documentos E na chorar. mão. E chorava. O que eu ia fazer? Eu fiquei até encabulado, não sabia o que dizer, não sabia o que falar, como reagir. Quando ela sossegou, daí ela disse: você não imagina o inferno que foi lá em casa essa noite. Meu marido é alcoólatra. E aí a vida está dura, está difícil, e eu não sei o que fazer. Daí a gente conversou um bom tempo. Às vezes a gente faz um trabalho assim de aconselhamento na estrada. Eu sempre digo assim que a gente se alegra muito em cumprir a agenda, mas Deus nos surpreende muito até chegar no local da agenda, né? Sim. Postos de gasolina. E Deus, ele fala por N situações, por pessoas, experiências que a gente, às vezes, tá de cara no celular, ouvidos fechados e acaba não vendo, né? Uma coisa interessante, assim, que eu me lembrei agora, que a gente tem falado muitas vezes, antes de nós ter o motorhome, nós já falamos no caminho dos banheiros de beira de estrada, né? E eu tomei um propósito de sempre orar e falar de Jesus para a pessoa que limpa os banheiros, né? Aí eu tive muitas histórias interessantes, mas eu me lembro que uma vez no aeroporto, no Rio de Janeiro, como normalmente nos aeroportos os banheiros são limpos, cheirosos, né? E não tinha ninguém lá. E eu pensei, puxa vida, mas eu... Tomei um propósito? Tomei um propósito e poderia elogiar bastante a pessoa e não tem ninguém, né? E quando eu ia saindo do banheiro, a mulher que limpa estava entrando, mas aquela nossa parte bem humana, eu pensei assim, Cláudio já está me esperando lá fora, eu não vou falar, ela não estava aí, não vou falar. E daí, como que um puxão de orelha, Deus me disse, e o teu propósito? E eu voltei, botei a mão assim no ombro dela e comecei a elogiar o trabalho dela, e no fim eu disse, e que Deus abençoe tua vida, que Deus abençoe tua família, teu trabalho é muito importante. Quando eu falei isso, ela começou a chorar. E daí ela disse, eu sou cristã. Antes de sair de casa, aí me contou todos os problemas também, né? Mas aí ela disse, antes de sair de casa, eu me ajoelhei na frente da minha cama e pedi, Deus, coloca uma pessoa no meu caminho hoje que me dê a bênção. E só que privilégio. E eu me emociono hoje ainda, que privilégio. Eu saí do Rio Grande do Sul para ser resposta de oração para uma mulher no Rio de Janeiro. E eu quase deixei passar, né? Que eu pensei, não vou falar, ela não está aqui, né? É claro que Deus teria usado outra pessoa para atender a oração dela, né? Mas que privilégio para mim, né? Então, o que a gente sente também nessa hora, né? E como tem pessoas, e por isso que eu disse antes, né? E tudo essas coisas praticamente são problemas no casamento. E Deus não quer isso. Deus criou o casamento para ser um pedacinho do céu aqui na Terra. A gente sempre se baseia nisso, dizendo, por exemplo, quando Adão e Eva foram expulsos do paraíso, né? Eles não levaram absolutamente nada do paraíso, mas saíram casados. Sim. Muito boa analogia. Então, a gente pode dizer que o que restou do paraíso foi o casamento. Mas nesses 30 anos de andanças por esse Brasil, eu confesso para vocês, nós achamos muito mais pedacinho do inferno do que pedacinho do céu.
Mas a culpa não é de Deus, A gente Falando dos casamentos. dos casamentos. A gente não tem dizer, olha, faz isso, é uma receita. Porque não existe receita pronta para cada um. Vocês têm necessidade de uma receita, nós de uma outra. Sim. Você mesmo falaram assim que você é mais falante, ela é mais quieta, mas ela tem um... Então, tudo isso precisa ser ajeitado. No casamento, precisa isso. E o fundamental em qualquer casamento é o diálogo. Como é que ela vai mudar, ou ele vai mudar, ou eu vou mudar, se eu não falar para ela, olha, o que você está fazendo eu não gosto. Ah, mas eu não gosto, e eu tenho o direito de não gostar. Então, como ela sabe que, opa, ele não gosta disso, então ela evita de fazer isso. E um casamento tem que ser ajeitado assim, dessa forma. Você vai precisar saber o que fazer, o que dizer. Algumas coisas que você... se eu falar isso, vai dar briga. Se você quer uma boa briga, tudo bem, aguenta. Mas paga o preço. Porque na vida tudo tem seu preço. Sim. E vocês, dentro da jornada de casal de vocês, quais foram os momentos de vale? Tem os picos e os vales, né? Os momentos desafiantes, onde vocês talvez possam dar uma sugestão para alguém que esteja passando hoje por um momento de vale, por um momento de dificuldade. Olha, uma coisa bem chocante, assim, que eu me lembro, porque se é outra pergunta que a gente faz, se tem um casal que nunca discutiu, né? Se diz que não, normalmente ele está mentindo, né? Mas nós tivemos uma discussão e não chegava a um acordo. E o Cláudio me convidou, no meio de eu fervendo de brava, me convidou para orar. E nós fomos para o quarto. E nós fomos para o quarto. E Cada um para o seu lado. ele se ajoelhou na frente da cama, do lado dele e eu do meu. E aí a gente... Em silêncio. Em silêncio. Quando começou a sair a oração, um tentava pegar a mão do outro, o outro tirava. recolhia, né? Até que então a gente se deu as mãos e orou. E resolve conversar e não brigar, né? E isso aconteceu muitas vezes. E a respeito dos filhos, agora falando nisso, eu lembrei também dos filhos. Uma coisa assim que hoje, na educação de filhos, a gente tem visto muitas falhas, porque eu acho que a primeira coisa na educação dos filhos, o casal precisa sentar e entrar em acordo como nós vamos educar nossos filhos. E nunca, jamais desautorizar na frente da criança. Isso quer dizer discordar um com o outro. Nós tínhamos esse objetivo com os nossos filhos. Se ele falava para os filhos, mesmo que eu visse que ele estava errado, eu ficava quieta. Você falava em particular. Em particular. E daí, para encurtar a história, porque é muito grande, assim, tudo, um dia o nosso filho Jefferson era adolescente. Eles tiveram uma discussão, os dois, e eu sabia que o errado era o Cláudio e o certo era o Jefferson. Sabe o que eu fiz? Ela foi no banheiro e se trancou. Eu me tranquei no banheiro para não me meter na conversa. E, de repente, eu ouvi que bateu a porta, o filho saiu, era de noite, né? E aí eu vim e disse para o Cláudio, olha, Cláudio, assim, 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 ele tem razão. Foi assim, assim, assim. E daí conta como tu te sentiu. Eu me senti assim, tipo, não pode. Estou certo. Eu sou o homem dessa casa. Não, sou ou não sou? Mas daí logo eu comecei a pensar, e agora, o que eu faço? Se eu estou errado, eu tenho que corrigir isso. O que eu vou fazer? Eu não posso chegar para esse piá e dizer, pedir perdão, porque aí eu estou desautorizado, aí estou ferrado. Mas eu comecei a levar meus pensamentos para Deus e pedir, olha, Deus, eu não sei o que fazer, o que eu tenho que fazer, o que eu tenho que fazer? De repente eu saí. Onde é que tu vai? Disse ela. Deixa que eu vou resolver a coisa. Não, fica aqui, eu vou resolver. Fui procurar o Jefferson. Procurei, a pouco eu ouvi o soluço dele de choro, sentado na soleira de uma porta no fundo de um corredor. Eu fui para lá, cheguei perto dele e disse, filho, tá, pai, chega, para. Eu não quero mais brigar contigo. Eu não vim para brigar. Eu tive uma conversa com a tua mãe e ela me convenceu de que você está certo e eu estou errado. E eu vim aqui não para brigar, mas para pedir perdão.
Você me perdoa? Poxa, aquilo levou para mim uma eternidade, mas ele levantou. E eu me arrepio até hoje. O abraço que eu ganhei naquele momento foi o melhor abraço que eu já ganhei na minha vida. Acredito. E não perdi a autoridade. Eu ganhei. Ganhei a admiração, porque eu reconheci que eu estou errado. Essa mesma tática também precisa ser usada entre o casal. Eu errei. Por favor, me perdoe. Eu te amo. Isso é fundamental. Isso precisa ser dito. Reconhecer o erro, pedir perdão e declarar o amor, porque você está fazendo isso por amor. E isso é uma das coisas que nós aprendemos nessas palestras que a gente foi viajando pelo Brasil aí para aprender antes de começar o ministério. Pedir perdão, reconhecer e dizer que ama. E esse reconhecer é também saber nomear, né? Sabe? Não é Exatamente. aquele reconhecer a desculpa por qualquer coisa. Isso Mas é muito fácil. eu quero ainda complementar uma coisa que é muito importante nesse caso dele. O Jefferson, depois de adulto, e hoje ainda, ele me diz: mãe, muito obrigado que tu não me deu razão naquela hora. Porque eu estava tão bravo, e que se tu tivesse me dado razão, eu acho que eu teria agredido o pai. Né? Então, ver Isso como... teria sido pior, né? Sim. E para ver como isso é importante. E hoje em dia a gente vê muito isso nos casais. Um diz não, o outro diz sim, e um desautoriza o outro na frente do filho, né? E como a gente então tem os filhos adultos, a gente já a gente colhe aquilo que a gente semeou, né? E ele até hoje ele diz isso, né? Então é sinal de que vale a pena, né? Tem o cônjuge que diz não fala pra mãe. Eles mentem, fazem Esses esconde. acordos secretos Porque- entre mãe e filho, pai e filho, né? É bem perigoso. E outra vez diz, vai perguntar para a mãe, né? Um não quer resolver, outro quer resolver, e um diz sim e outro não. A criança fica perdida, né? Ela tem que ter os seus limites e tem que saber que o pai e a mãe são um. Que se eu brigo com um, os dois estão juntos, né? A gente sempre fala que o que os nossos filhos mais querem é ver com que a gente se dê bem. Então, usamos sempre como exemplo o nosso pequenininho. Quando nós nos abraçamos diante dos filhos, ele quer vir junto ali no meio do abraço. Mas quando ela ou eu tá tenso ou a gente tem alguma tensão, a gente vê o reflexo direto no comportamento dos meninos. Então, eles começam também a brigar entre si, começam a desobedecer. Então, eles são um reflexo do que nós estamos vivendo no nosso casamento. A gente tem uma frase que a gente diz para os casais sempre: o melhor presente que um pai pode dar para o seu filho é amar a mãe dele. Amém. E o melhor presente que a mãe pode dar para o seu filho é amar o pai dele. Porque isso traz segurança. Muito boa essa frase, muito boa mesmo. E quando vai discutir, te retira, vai para o teu quarto, juntos os dois, lá vocês podem brigar à vontade. Ou espera o momento que os filhos estão fora de casa para você poder brigar, o que você dizer. Mas comece a pensar e usar a tonalidade da voz, não agressiva, simplesmente expor o problema. 90%, uma estatística diz que 90% da briga dos casais não é a causa, é o modo com que é apresentado a causa. O canal, o tom de voz, o momento de falar, né? Fala para eles como tu sempre ensina os casais a brigar. Eu tenho dito assim. Vai lá, vamos aprender com vocês. Aprender a brigar. E quando a próxima briga que vocês tiverem, vão lá na rua, na calçada, e briguem lá. Assim como se vocês estivessem em casa gritando. Como é que vocês iriam brigar lá? Vocês iam estar falando baixinho. Por que faria isso? Tem esse controle. Mas imagina se o conhecido, olha lá, o vizinho está lá brigando de novo. Porque elevando a voz em casa, um não escuta o outro, mas os vizinhos escutam. Olha lá, o vizinho está brigando de novo. Aí num encontro desses, aí ele diz, olha, nós temos uma outra receita. Qual é que você pode compartilhar com a gente? Sim.
A gente decide assim que não vai comer nada. Nós dois não comemos nada até que a nossa situação está resolvida. Olha só. E os dois são magrinhos. Brigo muito. Mas são fiéis. Mas são fiéis, aquilo que eles combinaram entre si. Que legal, que legal. Isso aí é uma boa receita para quem quer emagrecer. Gente, mas eu acho impressionante que vocês, como casal, estão tanto tempo juntos e no ministério também tanto tempo juntos. Como é que vocês foram chamados para esse ministério de ajudar casais? E eu acredito que quando você ajuda outros casais ou serve ao Senhor dessa forma, você também ajuda o teu próprio casamento. Com certeza. Eu digo por nós, né? Procurar o conteúdo, ler a palavra, se desenvolver nessa área, nós somos os maiores beneficiados do nosso casamento. Nós, com Claro, certeza. você não consegue convencer ninguém das suas dúvidas. Você não convence ninguém das suas dúvidas. Se você tem dúvida, você, no máximo, o outro vai ficar com dúvida também. Então, no casamento também é assim. Se vocês começam a tratar e a gente fala, aquilo que você fala para os outros casais, você tem que estar praticando, porque aconteceu comigo. Eu disse, cadê as gentilezas hoje em dia? Não tem mais gentileza. O marido não abre mais a porta do carro. Por aí. Nós estamos em São Paulo. Tinha dito isso no encontro lá. Mas eu tinha esquecido em casa minhas camisas. Todas elas. No cabide. No cabide. Ah, é. Não carreguei. Isso no Rio Grande. Não, em Não, São era Paulo. em São já. Paulo, mas nós Eu tinha viajado. Eu só viajado para constatei ficar isso lá. tempo lá. E ele sem nenhuma camisa, só camiseta, né? Que é lá. Eu normalmente eu faço os retiros, terno, gravata ou coisa assim, mas tinha esse costume assim. E daí faltou camisa, digo, vou ter que comprar. Aí me recomendaram uma cidade em São Paulo, não me lembro o nome dela. Lá tem roupa bem barata. Vamos lá. Compramos, voltamos para o carro, abro a porta da caminhonete para o direito entrar, alguém grita assim, ahá, ele não só fala, mas também faz. Nós numa cidade estranha, né? Nunca tive nessa cidade, eu não conheço ninguém aqui. Daqui a pouco, eu aqui, ó. Não, era o senhor que participou da... Um casal, né? O casal. E, me segue, vem junto, por favor, vamos lá em casa. Tá bom, já estou entrando. E ele já entrou dentro do carro. Daí, quando depois chegamos na casa, digo, pô, tem gente que ouve, mas não faz. Ouve, vê e não faz. Porque ele não abriu, Ele né? não abriu a cara. Pô, ouviu, não encontra. Viu você fazer. Viu, vou fazer. Não fez ainda. Eu tinha que falar, não podia ficar quieto, né? E uma outra receita, assim, que você falou, né, que é importante no casamento, as pessoas normalmente estão entrando com um propósito errado no casamento. Eles entram para o casamento para ser feliz. E o propósito do casamento é fazer o outro feliz. Exatamente. E porque se eu me sento num canto e ele no outro canto, ele espera que eu faça ele feliz e ele eu, nós somos dois infelizes. E eu sempre dou um exemplo assim, há tempo atrás, assim, a gente estar em casa num fim de semana era uma coisa rara, assim, né? Então a gente estava fim de semana em casa, tinha tantas coisas que a gente tinha vontade de fazer que a gente nem sabia o quê. E aí num desses raros domingos em casa, o Cláudio chega para mim e diz, Lorita, vamos a Novo Hamburgo passear no shopping, olhar vitrines? Um homem falando isso. Gente, eu disse, que declaração de amor. Ele ia sacrificar uma tarde fazendo uma coisa que ele detesta para me fazer feliz. E você ama ver vitrines? Eu amo ver vitrines. Mesmo que não compre, mas gosto de olhar. Tem que ir até Blumenau ainda, aqui na nossa região, no shopping. Então, E então, essas pequenas coisas, sabe? É que fazem um casamento feliz, não é as grandes coisas. Outra coisa ali no motorhome, né? O motorhome, não sei se vocês viram, mas na porta está escrito não entre de sapatos, vem de fábrica, né? E nós, assim, normalmente levamos a sério isso. Aí a gente tem o chinelo ali, a gente tira o sapato, que é para não levar pedrinha e não estragar o assoalho, assim. E se eu entro no motorhome e deixo o meu sapato assim, quando eu quero sair, ele está virado, né? Mas o meu nunca está virado.
o Cláudio sempre vira o meu chinelo, o meu querido. sapato. Que homem, hein, Cláudio? Que homem. Preciso aprender mais com Que você. legal. E daí- Tem que praticar E isso. daí ele verdade. entra, eu saio do motorhome e só enfio o pé. Que legal. Né? E daí, quando eu conto isso, tem pessoas que acham assim, mas isso é uma coisa tão pequena. Para mim, cada vez que eu vejo o meu chinelo, meu sapato lá, o Cláudio está gritando aos meus ouvidos. Eu te amo, Que legal. eu me importo contigo, eu estou aqui para facilitar a tua vida. E é nessas pequenas coisas que um casamento se torna duradouro. E com Deus, né? Que lindo. Essa é uma coisa dessa de promover. Se você sabe que a Suzy gosta de receber flores, me desculpe, mas se você não entregar flores para ela, você é burro. Michael, eu gosto de receber flores. O pior é que ela não gosta tanto assim. E o Cláudio gosta. Eu né? gosto. Ah, você gosta de receber Eu, flores? eu tenho paixão por flores. De Eu gosto dar ou receber? Receber, Os dois. Ah, receber. Eu faço os Pode dois. Olha só. Mas eu gosto muito de flores. Mas o que vocês falaram, eu gosto de uma frase que diz assim, Eu prefiro planta, porque a planta fica, entendeu? Ela pode ainda fazer a minha casa ficar mais aconchegante. Agora, flor, não gosto daquele cheiro de cemitério que dá depois. Você já chegou ao cemitério? Meu velório, eu quis dizer. Mas olha só o princípio que vocês falaram dos pequenos detalhes, do sapato na saída do motorhome. Eu acredito que um casamento extraordinário, um casamento feliz, ele é feito de ações no ordinário. Que é essas pequenas ações do dia a dia que fazem algo ser grandioso. Então, não negligenciar esses pequenos gestos. É o beijo, é o abraço, são os atos de serviço, o Gentileza. presente, Dizer que ama dizer que e ama. não responder eu também. Dizer assim, eu te amo. Se ela responder eu também, Eu também quer me amo, ela também então. se ama, porque ela está concordando Também comigo, né? Então, se eu digo eu te amo, eu quero ouvir Eu também te amo. te amo. Verdade, verdade. Legal. E esses detalhes eu acredito que fazem total diferença. Com certeza. E é lindo ver vocês nessa caminhada de 60 anos de casal praticando isso. Porque a tendência do casal é fazer isso ali nos 2, 3 primeiros anos de namoro, casamento. Por isso que a gente começa a ter os problemas depois disso. Exatamente. Porque a vida é um paraíso logo no começo do casamento, né? Tudo é jóia. Mas depois vai complicando. É porque deixa de fazer. Cai na rotina. A E rotina é um grande inimigo do É um casamento. inimigo do casamento. Se você não promover novidades, fazer coisas diferentes, mas custa muito caro. Investe, não é careza, isto é investimento. Aprende a viver uma vida de investimento. Você precisa investir no casamento. Se você deixar ele assim como você começou, ele vai desvalorizando. Por isso as pessoas dizem assim que casamento é uma instituição falida. Para alguns ela faliu. É como imóvel, né? Se Lógico. você comprou uma casa bonita e você não fazer nenhuma manutenção nela, ela vai ficar feia. Né? Ou Mesmo um jardim. Mesmo jardim, jardim. né? Você que gosta de plantar flores, quando ele está bonito, as flores plantadas, quando A grama são está cortada e cuidadas, tudo, né? Sim. E assim é o casamento. Só que tem gente que casou, pronto, acabou, né? E não, é ali que está começando a grande jornada, né? E o propósito, né? Assim que hoje em dia muitas pessoas já entram no casamento, se não der certo, eu separo. Sim. Né? Sim. Para nós, a palavra divórcio nunca existiu. Nunca. Nós tivemos problemas, muitos problemas também. Mas como nós queremos cumprir com aquilo que nós prometemos, que o nosso casamento é até a morte que nos separe, quando nós temos problemas, nós conversamos até resolver os problemas, porque nós queremos ficar juntos até que a morte nos separe, mas vivendo bem. Né? E se for- esse propósito de resolver as coisas. E se for lembrar nos pais de vocês, qual foi o maior aprendizado que vocês tiveram com os pais de vocês do casamento deles? Uma lembrança, assim, que vocês repetiram pro casamento de vocês. Olha, eu, infelizmente, assim, eu não tive muito boas lembranças. Meu pai era alcoólatra. Graças a Deus, no final, antes do final da vida dele, ele aceitou a Cristo e tudo, e vivemos uns 10 anos ainda sem isso. Mas eu sempre digo que até a parte negativa pode servir de lição para ti. Então, eu nunca quero fazer isso.
Saber o que não fazer. Mas é uma coisa muito importante para nós hoje. Nós, por exemplo, já recebemos jovens, moça que disse para mim, olha, Lorita, eu não quero casar. Se é para passar na mão do homem o que a minha mãe passa com meu pai, eu não quero isso para minha vida. Sim. Então, o casamento duradouro e feliz, ele também incentiva os filhos a ter um casamento bom. Sim. Né? No meu caso, não foi assim, foi uma rara exceção, né? Mas se os filhos têm o testemunho que o casamento é uma coisa boa, eles querem isso para a vida deles. E a maioria dos jovens hoje em dia não querem o casamento por causa do mau testemunho que foi o casamento dos pais. Se a infância foi, desculpe dizer, um inferno, pai e mãe brigando, pai e mãe se traindo, alcoolismo, drogas, tudo isso impacta sobre o que eu quero viver na minha vida adulta. Ausência de Deus. Nós tivemos essa experiência. A nossa nora não queria casar, né? Ela não tinha o propósito de casar porque os pais dela tinham sido um inferno o casamento, né, dos pais. E um dia o nosso filho chegou para mim e disse, olha, se fosse para ser um casamento que nem do pai e da tua mãe, eu queria casar, qual é o segredo deles? E eu disse, manda ela falar comigo que eu conto. E na primeira conversa que eu tive com a minha nora, eu disse, olha, se nós não tivéssemos aceito Jesus e vivendo o que ele ensina sobre o casamento, nós estaríamos separados hoje. Como é que vocês conheceram a Cristo? Depois de casados. Depois Sério? de casados? Depois de casados. Isso é outra coisa que a gente diz para os casais. A gente se alegra muito quando vê jovens casais num retiro de casais, né? Porque eu digo, nunca é tarde para aceitar Cristo, nunca é tarde. Mas quanta burrada, falando, e quanta besteira nós não teríamos feito se nós tivéssemos aceito a Cristo antes, né? Então, é muito importante, mas nunca é tarde. Quem está vivendo longe de Cristo, quem está vivendo um casamento infeliz, se volta para Cristo, segue os ensinamentos deles, esteja disposto a mudar e a viver como Deus planejou o casamento, que tem resultado. Nós teríamos história para contar. No nosso livro, a gente conta muitas histórias. Fale um pouquinho do livro de vocês, mostrem pro pessoal. 25 anos de estradas, histórias e bênçãos. Agora, isso já faz 5 anos que nós lançamos o livro, né? Isso foi na época da pandemia. Agora são 30 anos. Agora teria que sair 30. E a gente conta muitas dessas histórias. Eu não sei se nós temos tempo, eu conto uma ainda. Olha, nós temos ainda uns 20 minutos. Eu vou tentar... Qual é a história mais impactante para vocês da época de ministério? Tem tantas. Vai, uma do Cláudio e uma da Lorita. Então eu vou contar uma que nós fomos num retiro onde já um casal nos avisou, olha, nós estamos dando de presente para os nossos amigos a despesa do retiro, porque eles já estão separados. Ela está na casa da mãe dela e ele ficou na casa deles. E para encurtar a história, a gente sempre nos nossos retiros, a gente convida as pessoas a aceitarem a Cristo, quem ainda não tem, né? Aceita Cristo na vida e a seguir os ensinamentos de Deus. Nós fizemos isso e os dois, esse casal que já estava separado, aceitou a Cristo. E a gente ficou conversando com eles até, acho que 3, 4 horas da madrugada. Depois disso, né, confessando, perdoando um ao outro. E isso foi no início do nosso ministério. E foi um incentivo muito grande para a gente continuar nesse ministério. E isso faz muito tempo, então quase 30 anos atrás. Naquela época não era WhatsApp e mensagens, era correio e era telefone fixo, né? Umas 2 semanas depois do retiro, nós recebemos uma carta. Uma menina... Eu sou a Ângela, filha de fulano e ciclano, e antes da minha mãe e meu pai irem no retiro de casais e aceitarem a Cristo, a nossa vida em casa era assim. Tinha um desenho de uma mesa
uma metade de um prato quebrado em cima da mesa, cacos no chão, e do pai e da mãe saindo cobras e lagartos, né? Assim, aquelas como em história em quadrinho. E daí ela desenhou embaixo, agora aqui em casa é assim, na outra metade da folha. Aqui tinha um canteiro todo colorido de flores, aqui outro canteiro, ela no meio, de mão dada com o pai e a mãe no caminho florido. Tá, mas aí passaram-se os anos, a gente continuou tendo contato com esse casal, até hoje a gente tem um contato muito legal com eles. Nós recebemos um telefonema. A filha tinha 8 anos naquela época, né, que nos mandou a cartinha. E ela disse, olha, eu vou casar. E eu quero que vocês marquem a data do casamento conforme a agenda de vocês, porque nós não abrimos mão que vocês estejam no nosso casamento. E também porque o pai e a mãe vão fazer 25 anos de casado e a gente quer festejar isso com vocês. Amém. Então, isso não tem preço, né? Não só sobre a vida do casal, mas sobre a vida dessa família, filha, né? da família. Eu tenho, a minha que mais me marcou foi bem no começo. Em Garopaba aconteceu. Nós fomos convidados para passar uma semana Numa igreja batista, mas que não tinha nem templo. O culto era realizado nas casas. E todas as noites eu fazia uma pregação. E todas as noites vinha um senhor, ele não entrava na casa, ele ficava na soleira e assistindo. E assim que eu terminava, ele ia embora. Isso aconteceu umas 2, 3 vezes e me chamou a atenção. O que será? Eu falei, seu Manuel, o senhor pode me fazer um favor? Ah, claro que eu posso. Tem um senhor que está aparecendo aí na porta, mas ele não entra, não senta. Ele só fica ali escutando e depois ele vai embora. Quando ele fizer isso de novo, segura ele, conversa com ele lá fora, que eu quero conversar com ele. Não deixa ele fugir. Não deixa ele fugir. Não deixa ele fugir. Feito. Na última noite, ele apareceu... Na última, não. Uma das noites, ele apareceu de novo. E quando ele ia embora, ele foi lá e conversou. Eu terminei lá, nem me despedi de ninguém, fui logo lá fora para encontrar debaixo de uma árvore, um cinamomo. Estavam eles conversando os dois. E aí eu perguntei, por que o senhor vem aqui todas as noites, mas não entra, não senta, só fica parado lá? Ah, porque eu me sinto bem aqui. Por quê? Porque em casa a minha mulher me mandou embora. Ela não me quer mais. E agora é uma época difícil, porque a gente não tem casa para limpar jardim É que a e tudo gente nas estava praias. no lado dos pescadores, não no lado de turismo, né, de Garopaba. Peixe não está dando agora, que não é época. Minha vida é um inferno. E aqui eu estou ouvindo falar de um Jesus. E isso me acalma, isso me faz um bem. Daí eu perguntei, mas você quer aceitar esse Jesus? Quem sabe aquilo que a gente vem falando aí, você passa a praticar. Eu quero. E aí, lá mesmo, ele aceitou a Jesus. Mas ele era uma pessoa que estava muito suja, um cabelão, barba, fedendo De bebida alcoólica, de bebida falta alcoólica de banho, e tudo, né? E aí eu disse, olha, você aceitou Jesus agora, mas Jesus não gosta de morar numa casa assim. Mostrei para ele. Você sabe de que eu estou falando? Do meu bafo? Da sujeira, enfim. Pois mas eu não tenho mais ânimo para fazer, então eu quero te desafiar uma coisa. Vai para casa, toma um banho, amanhã você vai mandar cortar o cabelo, tirar essa barba, bota uma roupa limpa e continua vivendo. Mas o que eu falo para minha mulher? Não fala nada. Você não vai falar. Mas eu quero ela, eu amo ela, eu quero ela de volta para mim. Você não precisa pedir. Você precisa agir, você precisa viver a sua vida de uma forma diferente. Você já conquistou ela uma vez? Uhum. E não foi com palavras, garanto. Ela viu em você algo que ela precisava e queria ter. Faça isso de novo. Tudo bem. Passado mais 2 dias, nós estamos na casa do seu Manuel, de repente, bate lá na frente. Aí o seu Manuel disse, entra, senhora. Era uma mulher. Ela entrou.
Chegou lá, nem cumprimentou. O que vocês fizeram com meu marido? Tá, e a gente perguntou, mas quem é teu marido? Aí ela disse o nome do marido. Mas o que tem? Porque esse é o homem que eu amo. Esse é o homem que eu quero para mim. Esse eu quero de volta. Não aquele traste de antes. O que vocês fizeram com ele? Daí eu disse, olha, nós não fizemos nada. Se alguém fez, foi este Jesus. Jesus? Mas que Jesus é esse? Na minha igreja não falam desse Jesus assim. Aí tu falou, né? Daí eu digo, então, se você quer esse Jesus, você quer saber mais desse Jesus, precisa conhecer ele melhor. E a gente conversou, e ali mesmo aceitou Jesus também. Que legal. Olha só, amém. E daí, vê bem, pela forma de agir, ele foi em busca de alguma coisa, de algo que estava trazendo paz a ele. Ele foi em busca e ele estava conseguindo essa paz. Mas ele queria a vida normal dele, o relacionamento com a esposa. Isso estava fazendo falta. E aí, com o agir dele, com a mudança de hábitos, né? Porque tudo isso que a gente falou abertamente, desavergonhadamente, dizer que você está fedendo, que você está sujo, a roupa está... As atitudes e tudo, mas tem essa atitude boa. Com tudo isso, você veio procurar. E não só uma vez, várias vezes, porque você via que isso te dava retorno. Bom, se dá retorno para ti, vai dar retorno para ela também. Os teus atos, a tua forma de ser, de viver, vai fazer diferença. Essa é uma história, um fato que marcou o início do nosso trabalho. Eu volta e meia, eu não canso de relembrar esse fato. Eu não sei mais da vida desse homem. Inclusive, o diácono que presidiu, o seu Manuel, já é falecido. Mas naquela igreja, durante aquela semana que nós estivemos lá, isso Deus nos colocou exatamente lá para a gente aprender como eram as igrejas no começo. Tinha na casa uma mesa. E cada pessoa que vinha colocava alguma coisa numa mesmo, pacotinho, num uma pacotinho, sacolinha, Na alguma parte coisa da assim. refeição? Não na refeição. Coisas. Tinha, eu fui olhar o que era. Tinha feijão, tinha arroz, açúcar, coisas assim. Café. E eu perguntei, por que é isso? Porque quando terminava o culto, as pessoas vinham lá e levavam de volta. Eu digo, mas como que as pessoas trazem e levam de volta? Ah, mas você não observou. Quem traz uma coisa, leva outra. Que legal. Por quê? Porque aquilo que ele trouxe, ele tinha sobrando. Nossa, mas aquilo que como ele levou... funcionava Nossa. a igreja de Atos. A igreja Que legal. primitiva. Eu achei fantástico isso. E eles, Que ideia. eles estavam, né, numa época assim tão difícil que nós ficamos uma semana lá praticamente comendo aipim, de manhã, de meio-dia e de noite. Porque não tinha, eles estavam numa fase sem dinheiro e nada. Mas eu sempre digo, foi o nosso estágio para o nosso ministério, Deus nos colocou lá. O que a gente aprendeu lá, isso foi uma coisa marcante no nosso ministério. Esse Luiz, que nós vamos pregar domingo no culto, é fruto daquele trabalho lá. Olha só. E pensando agora, né? Vocês estão 60 anos casados, 30 anos de ministério. Qual a visão de vocês para o futuro? Isso eu gostaria de saber. O Cláudio quer que Deus ele quer pregar o evangelho até 100 anos, ele quer continuar. Meu objetivo é, se Deus quiser, ir até os 100, mas o que a gente precisa para isso, e é uma preocupação, porque acho que está falando muito na demência. Né? Porque a demência, o meu pai ficou demente assim. Ele foi acometido do mal do alemão, o Alzheimer. E isso é triste, muito triste. Os momentos mais tristes que eu vivi, assim, eu ia lá visitar o pai na casa dele lá, e ele pedia, volta e meia a mãe ligava, Cláudio, vem levar teu pai lá para casa onde ele nasceu lá, porque não aguento mais aqui. Aí eu pegava a caminhonete, num dia eu levei ele 3 vezes para o interior, lá onde ele se criou, vamos dizer assim. Lá, o pai dele, eles tinham moinho, serraria e tudo mais. E ele queria ir lá, e eu levava lá. Ele olhava as coisas, tudo, olhava.
Os morros são os mesmos. Mas onde está a minha casa? Daí eu disse, isso, o vô já vendeu isso? Ah, não, o vô não ia vender sem me contar isso. Então, ele completamente demente, assim. E eu perguntava para ele, às vezes eu colocava um espelho na frente para ele ver. Conhece essa pessoa? Nunca vi. Nem se reconhecia. Um dia desse eu estava na casa lá, peguei uma banana no cacho. Daí ele chegou para mim e disse, filho, não foi isso que eu te ensinei. Não se pega fruta na casa dos outros. Eu digo, mas pai, essa aqui é na tua casa. Esses são momentos difíceis. Então eu estou pedindo para Deus me poupar disso. De não ter demência, de poder servir a Ele. Esse é um objetivo. Servir a Ele pelo menos até o 100. Amém. Mas uma coisa que o Alzheimer também nos ensinou, como o Cláudio disse, ele não se reconhecia no espelho. Mas se você perguntava para ele qual foi a oração que tua mãe te ensinou, a primeira oração, Ich bin klein, mein Herz ist rein, soll niemand drin wohnen als Jesus allein. Conhecemos, né? Então, ensina a criança no caminho em que ela deve andar, e ainda quando for velha não se desviará dele. Eu digo, e ainda que tenha Alzheimer. Nem o Alzheimer não apagou isso. Olha só que memória, né? E como isso teve um impacto emocional sobre a vida de alguém que talvez não lembra de coisas atuais, mas lembra dessas orações da infância que tiveram lá. Gente, nós queremos aqui agradecer pela presença de vocês. Esse bate-papo podia ir longo, podia ser umas 2, 3 horas, teria muita coisa para contar. Quem sabe a gente repete um dia. É, verdade, verdade. Mas eu quero dizer sobre vocês, Cláudio, vocês hoje têm uma ferramenta que não tinha quando vocês começaram o ministério, que é a internet. Então, você pode se empregar até os 100 anos. E a mensagem, ela chega, assim, até os confins da Terra. Vocês não têm nem ideia onde ela vai parar, né? Então, vocês também têm redes sociais. Temos. E queria dar esse espaço agora para vocês convidarem o pessoal para acompanhar o trabalho de vocês. E como é que o pessoal pode conhecer vocês um pouco melhor, ou mesmo convidar vocês para algum evento, algum retiro. Não sei se vocês têm agenda ainda, fazem, como é que... A gente diminuiu bastante. A gente diminuiu, sim. A gente faz ainda, tem bem. Desde que nós estamos aqui, ela recebeu mais um convite para uma igreja lá em Sapiranga, para um trabalho no culto de mulheres, onde ela foi convidada para pregar. Mas olha, nós temos um canal no YouTube, Cláudio Lorita Estradas, Histórias e Bênçãos. O título do nosso livro, né? E nesse canal nós transmitimos uma live a cada quarta-feira às 8 horas. Os assuntos mais variados, sobre família, sobre casamento, sobre educação de filhos. Ontem nós falamos sobre paternidade. E então quero convidar, se você ainda não se inscreveu, inscreva-se no nosso canal do YouTube, Cláudio e Lorita Estradas, Histórias e Bênçãos. Acione o sininho para receber as notificações, né? O que mais? Ainda temos livros. Ainda tem livros também que conta toda a nossa história, como começou, que é uma história bem bonita, como Deus nos chamou, que nem deu tempo de nós falar, né? E é isso aí. E ainda temos também, ainda vamos... Alguma agenda, pode entrar em contato pelo WhatsApp. O nosso telefone é o 519-9988-8012 e fala o seu. 519-8423-2603. Por esses telefones podem entrar em contato com a gente, tentar agendar alguma coisa se quiser, pode ser palestras, ou 2, 3 palestras. Uma coisa que nós fizemos durante esses 30 anos, nós não cobramos. Então, quanto custa trazer? Não custa nada. Nós vivemos de ofertas. Aquilo que as pessoas, as entidades, as igrejas, os grupos de casais, famílias, nos oferecem, nós aceitamos como oferta. E Deus tem sustentado esse trabalho. Tanto é que está durando 30 anos e tem sustentado. Não estamos passando por dificuldade, não. Amém? Muito bem. Queremos dar um presente de agradecimento, Suzy, você dá lá para eles. São os nossos livros, um é um devocional de casais, Eu Tive Amor,
Muito obrigado. E outra é o Geração Pornô, que é um livro sobre masculinidade, onde conto a minha história de como... Já vamos ler aqui no camping que a gente tem tempo. O nosso vocês já têm, né? Já temos, já adquirimos ele. E agora, Cláudio, vi que você tem tua Bíblia junto ali. Eu queria pedir que vocês nos trouxessem uma palavra final para quem está nos assistindo. Você que nos assiste, se você ainda não fez, deixe seu like aqui nesse vídeo, nesse podcast. Se inscreva também no canal, se você ainda não é inscrito, seja no Spotify, no YouTube. E pegue esse link e compartilhe. Compartilhe ele com a tua igreja, grupo de casais. Faça essa mensagem chegar em quem precisa chegar. Cláudio, Lorita, última palavra que vocês têm aí para nós. Pensando numa, são tantas as motivações que Deus tem dado para a gente, assim. O que está no coração de vocês? O Josué 1. O 9? É. Conheço. Esse também foi uma história assim que nos motivou. Deus, quando quer que a gente trabalhe no trabalho dele, eu estava com o pai e a mãe doentes, hospitalizados, em Novo Hamburgo. E nós tínhamos um retiro marcado. Vamos ou não vamos? Vamos ou não vamos? Estão mal. Daqui a pouco me lembrei assim, poxa, mas tenho meu irmão e minha irmã aqui ainda. Eles podem assumir. Os casais com hotel pago, tudo, vamos. Não, nós temos que ir, nós vamos. Tudo bem, mas com aquela inquietude dentro. E aí tocou o telefone, não estava de saída. Daí você que atendeu? O Cláudio já estava no carro. É isso. E eu estava demorando para vir e ele voltou, porque uma irmã de Camaquã, que não sabia da história dos pais e nada, ela disse: olha, Lorita, hoje na minha meditação, Deus me inquietou que eu lesse para ti Josué 8 e 9. Não cesses de falar... 1, né? Josué 1. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu, ser forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Dá para ficar em casa depois de ler isso? Mas aconteceu mais uma coisa ainda. Eu fui lá, daí ela eu disse, disse para ele no carro, eu te leio. No carro eu te leio a passagem que eu ouvi. Tocou o telefone de novo. Daí ela disse, não, vamos embora agora. Eu digo, não, deixa eu atender. Pode ser que seja alguém lá do hospital e nós podemos passar lá, pode deixar. Porque nós não tinha celular ainda, né? Era fixo. Então, eu atendi. Aqui quem fala é o José. Eu estou indo para o meu trabalho e Deus me inquietou para eu ler uma passagem para vocês. Eu fiquei pensando assim, agora falta esse homem me ler essa mesma passagem. E ele leu exatamente a mesma passagem. Que legal. Quer dizer, ele deu a mensagem e foi confirmada a mensagem por outra pessoa, por duas pessoas que não se conhecem. Até hoje não se conhecem. Uma mora em Camaquã e a outra em Sapiranga. Não se conhecem, até hoje não se conhecem. Nenhuma sabia da situação que nós estávamos vivendo, mas aí foi tudo Deus que nós precisávamos. nos dá isso. Então, esse é o Deus que a gente fala. Não é um Deus morto, é um Deus vivo, um Deus que continua agindo, fazendo milagres, tal qual fazia, ou maiores até dos que estão relatados na Bíblia. Então, leia a Bíblia, mas não só leia, viva, pratique. Eu gosto muito, sempre o nosso pastor, quando termina a pregação do culto, ele diz, felizes são os que ouvem a palavra de Deus e a praticam. É fundamental a prática. Porque o mundo está cheio de ouvintes, mas são poucos os praticantes. Sim. Que cada um se torne cada vez mais praticante. Amém? Amém. Muito obrigado a vocês pelo convite. Foi um prazer, uma alegria estar com vocês. O prazer foi todo nosso. Muito obrigado, gente.